Sejam todos muito bem-vindos ao Dança em Trânsito Desfronteiras. Nós vamos ter uma ação agora do nosso projeto formativo. Vou avisar vocês que vocês estão sem o microfone de propósito por conta da qualidade da transmissão. Vou pedir para todos permanecerem sem o vídeo também, para essa qualidade também não ser interferida. E quem quiser a tradução, nós temos aqui a Marta, que está fazendo a tradução, e lá embaixo tem um globinho que você aperta e você coloca português ou inglês, tá? E eu gostaria de agradecer ao Mika por estar aqui conosco. Vou apresentar para vocês o Mika Purucker, coreógrafo, artista de instalação e performance, curador, fundador e membro do conselho da Tanztendência em Munique, dentre outras mil funções. Mika faz muita coisa, estudou arquitetura, ele vai contar um pouquinho para a gente também dentro da proposta. Nós estamos agora com uma palestra, onde ele vai falar sobre o espaço público e o espaço privado, né? Então, eu vou dar a palavra ao Mika e, mais uma vez, agradecer a Marta por estar aqui conosco fazendo essa tradução. Bem-vindo, Mika. Welcome. Thank you for the invitation. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigada por esse contato. Eu pensei em começar com um pouco de background e de ideias a respeito do meu trabalho, que tem a ver com uma coreografia mais expandida, é arte e é coreografia. E eu vou falar sobre essa expansão, esse conceito da expansão da coreografia. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre esse assunto da noite, do espaço público e do uso privado. Eu acho que nós precisamos primeiro de um histórico até poder chegar e poder falar desse espaço público. Então, mais ou menos, a grosso modo, eu acho que arte é muito importante, a maior parte dos artistas também acredita, mas eu acho que é muito importante para a sociedade, porque lida com as pessoas de maneira diferente do que anteriormente. A arte tem diferentes canais e formas de comunicação entre as pessoas e trata tudo isso de uma maneira diferente. E eu acho que esses canais são extremamente importantes e nós utilizamos esses canais quando nós falamos com as pessoas normalmente, mas nós não estamos conscientes disso, da forma como poder cultivar esses canais, estar mais sensíveis. E por que eu escolhi a dança? Porque não é verbal, não é uma língua, não é uma língua. Então, é uma brincadeira. É muito irônico eu estar aqui falando, porque a grande coisa da dança é o fato de ser uma comunicação que não é verbal. Tem um canal diferente e tem uma abordagem diferente em relação aos assuntos e a maneira de alcançar as pessoas. E eu acho que houve grandes discussões há 20 anos atrás, ou inclusive antes, a respeito. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas havia um cientista italiano que achava que havia alguma coisa que nós podemos ver um movimento, alguém faz um movimento, os nossos nervos, até um certo ponto ínfimo, repetem esse movimento. A eletricidade, ela está nesses nervos, na pessoa que assiste alguma coisa, da mesma forma que acontece na pessoa que faz o movimento, é como uma ressonância e, ao mesmo tempo, é uma comunicação direta entre os corpos. Não é uma comunicação de sinais, é uma comunicação direta através dos nervos. É
um canal totalmente diferente, do qual não estamos cientes, mas que utilizamos o tempo todo. Então, quando as pessoas chegam de longe, nós já sabemos ou nós já sentimos se são boas, se são simpáticas. Então, nós somos muito sensíveis em relação ao outro corpo. E é uma coisa não verbal. E, para mim, isso é muito importante na dança, o fato de ser não verbal. E eu digo isso como um alemão conhecido pela dança-teatro. Qual é o tipo de narrativa que é muito próxima do teatro, da palavra falada, e que utiliza as vozes, o canto, etc. Eu não faço parte dessa escola, eu faço coisas totalmente diferentes, porque a minha questão é muito diferente do teatro do texto, não por uma questão proposital, mas é uma questão da natureza propriamente dita e é um canal de comunicação totalmente diferente. Então, também é diferente também para o mundo ocidental. A dança não é tão cerebral, não é como outras coisas. É uma comunicação dos nervos e que funciona de uma maneira muito mais rápida do que aquilo que acontece no cérebro. Eu não falo nem em termos de subconsciente e inconsciente, mas é uma coisa, inclusive, primordial, anterior. Anterior à palavra, anterior à consciência. Essa seria a minha desculpa para escolher a dança. É o fato de ser diferente e também se distancia da forma como a sociedade ocidental funciona, como na Alemanha. Eu sei que no Brasil vocês dançam muito mais do que na Alemanha, pelo menos dizem os boatos, mas é verdade que eu também vi isso pessoalmente. Nós fazemos isso melhor na Europa, fazem isso melhor do que na Europa. Mas dançar no palco é uma coisa totalmente diferente de uma milonga ou da dança em espaços de diversão, porque é a forma como você vai abordar essa dança é diferente. A relação com o corpo é diferente. Eu também gosto, não é essa a questão. Começamos com essa abordagem nos anos 80, e os anos 80 foram um período onde havia muita paixão, muita luxúria e raiva. Não era uma coisa punk, não havia uma missão de fazer tudo aquilo que você poderia fazer sozinho. Você não precisa de tantos especialistas para chegar e te dizer aquilo que você deve fazer ou deixar de fazer. Não, vamos tentar. E se a gente só pode fazer só isso, então é suficiente, vamos fazer apenas essa coisa. Essa coisa onde você assumirá uma certa responsabilidade pelo que você faz. E você não vai permitir que os outros te julguem por isso. É mais importante fazer alguma coisa do que julgar o que foi feito. É assim como nós começamos, e uma grande questão nisso tudo foi ter movimentos não codificados. E na música também aconteceu a mesma coisa. Não é aquilo que é ensinado na academia. É mais importante encontrar as próprias vozes, as vozes pessoais. E é melhor nem frequentar uma escola, é melhor você passar por essa experiência e desenvolver esse seu potencial. E isso foi possível nos anos 80, mas é totalmente diferente hoje em dia. Mas eu acho que continua sendo uma coisa muito importante, que eram outros tempos em que era possível que as pessoas pudessem realmente
passar por essas experiências totalmente fora desse enquadramento da academia. Eu não sei como é que é no Brasil, mas na Alemanha, cada vez mais nós somos mais enquadrados em todos os campos e é uma abordagem totalmente diferente. E antes de eu começar essa questão da dança, eu estudei História da Arte e Arquitetura, e são coisas que são muito importantes para mim e me interessam muitíssimo e tento sempre acompanhar essas áreas. O que eu peguei da arquitetura? Eu peguei essa obsessão com o espaço e a conexão entre o movimento e o espaço. Porque na arquitetura, quando você desenvolve, por exemplo, um plano, o primeiro sketch que você fizer para desenhar uma casa ou qualquer coisa do tipo, é tentar perceber que movimentos as pessoas farão nessa futura casa. Então, você parte de como elas se comportariam dentro daquele espaço e depois você vai tentar encontrar as paredes para esse espaço. Existe uma teoria, mas eu acho que é uma teoria boa. As primeiras edificações sagradas partiram de pessoas que tinham uma versão em que havia um círculo e esses caminhos começaram a receber paredes para poder, de certa maneira, proteger esse procedimento. Esse processo existiu antes das paredes, antes de existir o espaço como tal, pelo menos o espaço construído como tal. E isso me leva a alguma coisa que eu também aprendi com a arquitetura, Jean Lefebvre, que é uma pessoa de esquerda, um francês de esquerda muito importante, muito famoso nos anos 70, e que participou dos movimentos de maio de 68 na França. E eu comecei a aprender com ele nos meus estudos, porque ele escreveu um livro cujo título era muito importante, mas eu retive o título, é A Produção do Espaço. E o que é muito curioso é que você pensa no espaço como algo que já é dado, e a sua invenção, ou pelo menos aquilo que ele descobriu, é que antes do espaço existir, a sociedade, na sua opinião, já criou ideias a respeito de como organizar esse espaço. E eu acho que isso é muito verdadeiro. E o conceito do espaço, de quem vai para onde, o que você esperará nessa área, a quem é permitido ir aqui, quando, todas as decisões são feitas e depois disso é que você vai passar ao planejamento urbano e assim por diante. Então, o espaço não está apenas aí, é uma decisão feita pela sociedade. E eu acho um ponto muito importante, principalmente quando se trata de espaço público, porque hoje em dia nós temos esse espaço privado, as empresas, os ricos, eles são proprietários do espaço e depois nós temos os restos para os outros. Então, a ideia dos anos 60, final dos anos 60, princípio dos anos 70, não, peraí. Nós temos que ver como nós vamos lidar com o espaço. Não está apenas aí, não é uma questão de quem é proprietário do que, onde. Tudo faz parte de um processo decisório e não é uma coisa dada. Então, outra questão importante e que realmente vai ao encontro dessa produção do espaço é
é que, na minha opinião, não é minha ideia, mas essa questão do corpo, a questão do corpo não está também, não é uma coisa apenas uma coisa dada. Por exemplo, quando falamos sobre o corpo, nós sempre o retiramos do espaço, mas o corpo sempre está em algum tipo de ambiente. O corpo não existe sem o ambiente. Ainda que a gente envie alguém para a Lua, essa pessoa tem que estar dentro de um espaço. Então, essa conexão entre o corpo e o ambiente é uma coisa extremamente importante para o meu trabalho, seja no palco ou no espaço público. A conexão entre o corpo e o espaço é uma questão metabólica. E um exemplo muito simples, por exemplo, quando a coisa mais importante, mas a primeira coisa é, por exemplo, respirar. E a partir dessa primeira respiração, nós temos que comer, nós temos que fazer xixi, nós sempre temos que fazer trocas com o ambiente. Nós não somos corpos fechados. E este ambiente, no meu trabalho frequente, é um ambiente metafórico. Eu vejo as minhas obras, minhas peças como um ambiente que eu crio e nós tentamos nos comportar dentro desse ambiente. E isso cria a coreografia. Então, o nosso tipo de narrativa é mais estável. Seguramente tem uma narrativa, mas não são 50.000 coisas diferentes. Nós, gente, chegamos numa situação e, a partir dessa situação, essa seria a ideia da peça, da coreografia, vamos tentar nos comportar e nós vamos inspirar dentro dessa situação e isso cria um movimento. Isso me leva também a outro francês dos anos 70, que é Henri Debord e o situacionismo, que é um movimento muito importante, artístico, porque hoje alguém que seja conhecido e que temos o Sigal, por exemplo, está criar situações é o que os situacionistas queriam fazer, em vez de trabalho artístico, a questão era criar experiências em situações. E eu acho que foi um movimento de vanguarda na sua época, mas é exatamente o que nós fazemos no teatro também. Nós criamos situações no teatro, mas estamos tão acostumados a essa situação que, no final das contas, nós não pensamos que isso também é uma situação muito especial, que é um espaço que vai conceber esse tipo de experiência. E a coisa importante quando nós vamos para o público, quando nós vamos, é que nós não temos apenas esse espaço no público. É o tipo de experiência que existe no espaço público, você deveria se comportar de uma certa forma e hoje em dia você deveria chocar. Mas a ideia básica, chocar não, você deveria comprar. Basicamente, você é um consumidor. E, enquanto isso, você deve consumir, comprar o máximo possível. E eu acho que essa ideia de um ambiente e essa situação que surge no momento em que você não o espera é o que me interessa no trabalho público. Eu evito ter alguma coisa de um grande cenário do início. O que eu gosto é quando a situação realmente surge. Ela não é uma situação já dada. É como um Polaroid. É o que eu digo para os meus bailarinos. Na Polaroid, você tem rastros de alguma coisa e aí os traços, as coisas começam meio embaçadas e depois vão se transformando numa imagem. É uma coisa da qual realmente eu gosto muito esteticamente,
E eu gosto principalmente para o meu trabalho no espaço público, que não seja uma coisa boom. Eu também gosto desse boom. Eu gosto disso também. Não é uma questão do que seja certo ou errado, mas para mim, a minha abordagem é poder entrar em alguma coisa sorrateiramente. Eu sei que isso é muito cafona, mas como se fosse uma flor que se abre. E a situação, ela não é estável. Assim que quando a situação fica estável, já não me interessa mais. É um momento muito curto. E eu tenho que dizer que eu sinto falta disso no teatro muito. Você vai ao teatro, você já leu tantas coisas, provavelmente, ao que você vai assistir. E aí você chega e pega o programa, e aí diz isso, 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 isso e aquilo. E aí você tem essa informação do programa e você assiste. Ok, essa é a situação do teatro, mas eu prefiro estar mais aberto e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aí? E essa abertura acontece muito mais em espaços públicos do que no teatro. Porque as pessoas do lado de fora não estão esperando que alguma coisa aconteça. E eu acho que isso tem consequências também para a forma que você escolhe, para mim, pelo menos. Então, eu tento, com as minhas intervenções públicas, mesmo que tenha um tempo determinado, ainda é a ideia de que nós estamos fazendo alguma coisa e se você quiser permanecer por mais tempo conosco, é como se você estivesse olhando para as nuvens, você sabe como elas se movem, como elas afetam a sua imaginação e nós podemos projetar-nos, projetar ideias sobre isso. E depois de um certo espaço de tempo, você terá todos os ingredientes da performance, você já viu todos os elementos, e agora, se você quiser assistir, se é a sua decisão, você poderá assistir, ver o que muda em termos de conteúdo, etc, etc, essas formas, mas você não precisa ficar ali meia hora. Você só vai ver as mesmas nuvens se transformando, mas você não terá mais nuvens ou uma chuva. Você vai ver como esses mesmos elementos vão se alterando. É como se fosse um jogo. Então, eu escolhi essa abordagem porque as pessoas do lado de fora, a minha satisfação é se eu tiver pessoas correndo de uma loja para outra, através de uma coisa pequena, eu posso distraí-las e poderei seduzi-las para que permaneçam conosco. Eu não as seduzo simplesmente empurrando alguma coisa goela abaixo. Elas vão ficar eventualmente conosco e aquilo vai ficando cada vez mais concreto, vai ficando mais alto, de certa maneira, vai haver mais forma e vai ficar mais claro. E eu poderia te mostrar também uma primeira imagem de uma das intervenções que nós fizemos, e é um projeto que eu queria fazer em março, nós não pudemos fazer, tudo estava pronto, mas aí tivemos o corona e tivemos o lockdown, e nós não tínhamos como fazer isso. Era num espaço público e no início da crise eu pensei, não, eles fecharam o teatro, tudo bem, vai ser num espaço público, isso vai nos afetar, mas depois houve restrições para espaços públicos, e o projeto é no metrô, e você tem que usar máscaras, e já não tinha mais ninguém no metrô, porque ninguém mais saía de casa. Então, nós tentamos manter esse processo do projeto durante 2 meses, e aí eu falei, não, acabou. Eu não tenho como fazer esse projeto agora. Nesse momento, eu não sei como é que é no Brasil, mas para mim, na Alemanha,
o espaço externo é um pouco hostil. Então, a minha ideia de ser seduzido por algumas pessoas ali já não funciona mais, porque as pessoas estão em lockdown, estão fechadas, elas não querem ser distraídas. Então, eu achei, não, ok, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente. E depois eu vou explicar o que a gente fez. Eu apenas gostaria de mostrar uma imagem, pelo menos, do projeto. O projeto deveria ter algum billboards dentro do metrô, e eu aluguei esses billboards, e eu escolhi 3 imagens que tinham cores bem chamativas, e temos 8. Nós temos os bailarinos pela cidade com figurinos, e sempre que passam por esses painéis publicitários, nós vamos ter um encontro do figurino com esse painel publicitário. Isso aqui já foi durante a crise, as imagens já estavam Foi mais para cima prontas. para eu ver. Isso, para a gente poder ver. Você pode fazer uma imagem, você pode tirar uma fotografia. Dá para ver alguma coisa? Dá. E Ok. tem muito vermelho nessa imagem. Dentro do metrô, e os bailarinos ficando cada vez mais vermelhos. Enfim, então passaram algumas vezes na frente desse painel publicitário. E quando você tem cores normais, não parece uma mise-en-scène, porque parece uma coisa muito trivial. E quanto mais a coisa se desenvolve, vai ficando cada vez mais claro que são bailarinos na frente de uma imagem. Sim, essa pessoa com esse guarda-chuva, né, um bailarino na frente dessa imagem, né? Eu vou aproveitar só esse momento. Vou aproveitar só esse momento para dizer para as pessoas que chegaram que tem tradução simultânea, tá? Quem quiser ativar lá o sistema, é só ir aqui embaixo, tem um globinho, você coloca português ou inglês, tá bom? Segue, Mica. And here it's the same version E aqui temos a mesma versão num outro painel publicitário, nós temos também, só que é uma versão mais amarelada. É uma ideia muito simples, mas funciona muito bem. Muito interessante. A ideia é que nós temos evidências, também essa é uma questão da arte também, encontrar a forma. E a forma desenvolve uma certa prova, uma certa evidência. Todo mundo, num certo momento, durante esse procedimento, vai perceber, é teatral, é arte, mas não fica claro desde o princípio. É como se entrasse sorrateiramente. E isso é uma coisa da qual eu gosto muito. Esta seria uma abordagem. Outra abordagem, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estava fazendo intervenções. Eu acho que essa seria a ideia básica para... Eu fiz uma coisa assim, eu não sei se dá para ver essa imagem agora. Chega um pouquinho mais para trás. Isso, aí tá bom. Eu estava correndo pela cidade e eu estava arrastando um chandelier, um candelabro atrás de mim. E eles têm com um teatro privado. E eu não parei. Foi uma das melhores experiências que eu tive. É que eu estava
correndo e ninguém me parou, o carro parou. Eu estava arrastando esse lustre e era como se fosse, eu estava me arrastando, nunca, foi uma coisa impressionante. Essa foi uma das intervenções que eu fiz. Outra intervenção, chega um pouquinho para trás. Isso aí. Yeah. Deu para ver agora? Deu. Yeah. Eu estava sentado como se fosse um índio no Parque Olímpico e estava vislumbrando a cidade. E ninguém falou comigo. Todo mundo fingiu que não estava nem me vendo, o que é absolutamente impossível. Mas foi uma excelente experiência para mim fazer esse tipo de intervenção, que eu fiz sozinha. Outra intervenção que nós fizemos, eu não sei se você tem como ver, você não pode mais fazer isso hoje em dia, é no aeroporto. Chega um pouquinho para trás, para a gente poder ver melhor a imagem. Ok. This way or other way? This way. Ok. Ok, thank you. So it's in the cafeteria at the airport. Simplesmente na cafeteria do aeroporto. Nós nos jogamos no chão, não sei, tem uma outra imagem também. Aqui no aeroporto também estávamos carregando as pessoas, atravessando a alfândega. Você já não pode mais fazer esse tipo de coisa. Isso foi uns 8 anos atrás, mas agora já é impossível. E nós conseguimos. Eu não tenho como ver isso. Nós temos um outro aqui, também no aeroporto, também na alfândega. Nós tínhamos uma equipe espanhola de esportes e nós nos jogamos no chão quando eles passaram. E é esse tipo de intervenção que nós fazemos. Eu sei que eu estou indo para frente e para trás, mas eu misturei um pouco as imagens quando eu fiz uma transferência aqui. Aqui nós temos ainda aqui do princípio, quando eu estava falando dos painéis publicitários, nós tínhamos a versão em vermelho, em amarelo e essa versão em azul, que seria alguma coisa assim. Ah, ótimo. Essa está dando para ver super bem. Isso é uma coisa que nós fizemos numa igreja. Ela está fazendo, botando de cabeça para baixo. E essa daqui é uma imagem péssima, mas eu vou mostrar porque eu gosto muito da ideia. Não sei se dá para ver qualquer coisa aí. Chega um pouquinho para trás para eu poder ver. Isso. I tell you the story. It was. Okay. Eu posso contar a história. Yes, please. Sempre no outono, nós temos uma corrida de bicicletas em Munique, com pessoas da Europa inteira que vêm para assistir essa corrida ou participar. Eu não sei quanto tempo dura, mas paralelamente, com todos esses homens da Europa inteira que vêm para assistir a parte esportiva, havia uma das feiras sexuais mais conhecidas da Europa. Eu fui com os bailarinos, tentamos participar, entrar
mas nós nos misturamos com o público e fechávamos os olhos, e aí tinham as pessoas fazendo striptease, e a gente simplesmente fechávamos os olhos e ficávamos interrompendo a visão, e ficávamos no caminho das pessoas que tentavam assistir ao striptease ou olhar para dar uma olhada no toy shop. E o assunto era exatamente essa coisa desse voyeurismo, onde a gente tentou torcer, a gente tentou dar outro sentido a isso. E aí, para poder voltar a outra questão, e eu disse que nós temos essas coisas em que simplesmente entramos sorrateiramente, mas tem uma coisa também que é uma coisa muito diferente. Temos uma coisa que tentamos fazer no Brasil e fizemos uma grande versão em Munique, em Praga, enfim. Na universidade, nós tínhamos um grande espaço, normalmente onde você faz a matrícula, ou seja, onde você entra num hall muito grande. Nós tínhamos uma espécie de espaço para as notícias do dia. Então, logo na entrada da universidade, nós tínhamos bailarinos, que era uma companhia que acompanhava as notícias. Então, havia o contraponto entre as notícias do dia e os bailarinos. E isso criava uma série de interferências que eu achei que eram muito interessantes. E essa era uma performance que durava 3 horas, em forma de loop. É o que seria uma escultura coreográfica. Porque é uma coisa que é como numa escultura você poderá ver de vários ângulos diferentes, mas só pode se alterar dentro de um tempo determinado, porém, às 3 horas, são essas 3 horas, são 20 minutos ou 40 minutos, 40 minutos, ou seja, não são 3 horas assim, são loops. E sempre que você ficar por 40 minutos, você terá o todo. Você não precisa chegar às 8. Você pode ficar de 8h30 até 9h10. É uma composição diferente, porque você terá diferentes inícios para diferentes pessoas. Sim. E isso afetará a coreografia. Então, eu sempre tentei criar problemas para mim como coreógrafo. Sim. Então, como é que você pode lidar com esse tipo de situação, Flávia? É isso que nós somos. Deixa eu te dizer uma coisa, Mica. Nós temos ainda só 15 minutos. Eu gostaria de saber se o público tem alguma questão, alguma pergunta. Pode escrever aqui no chat para a gente, tá? E as pessoas que entraram agora também, para avisar que a gente está com a tradução simultânea, tem lá um globinho lá embaixo que você pode clicar e escolher inglês ou português. E está aberto para perguntas aqui do lado. Eu, particularmente, gostaria de saber, você que é um amante desse espaço público, né? Estuda ele, como que está nesse momento para você? Onde, na verdade, esse espaço público invadiu um pouco a nossa casa, né? E a gente está com essa questão que você colocou lá no início, que já não te atrai tanto essa proximidade quando você está nesse espaço público das pessoas. Como é que você se reinventou dentro disso? Como que está sendo? Eu sei que aí está um pouco diferente do que no Brasil, vocês estão um pouco mais à frente, né?
São momentos diferentes, mas como é que está o Mika agora? Gente, fiquem à vontade, podem fazer perguntas aqui pelo chat para o Mika. A gente tem 15 minutos, tá? O que nós fizemos com essas intervenções, então esse projeto dos painéis publicitários, nós fizemos no Japão Ukiyo-e, e que significa imagens do mundo, é tão bonito. Ou seja, imagens do mundo que está em processo de gestação. E para mim, como é que o gesto artístico pode se transformar em algo evidente, se desenvolve e depois chega o momento em que todo mundo o compreende. Isso é arte. Esse tipo de evidência está num filme com um tópico totalmente diferente, bailarinos não totalmente diferente. Enfim, esses 3 bailarinos deveriam estar na mesma trajetória, mas não vai ser tratado de uma forma totalmente diferente. E eu não decidi fazer uma versão ou um filme do projeto que eu fui incapaz de fazer. A minha ideia, depois desses 2 meses do corona, dessas restrições, eu fiquei fechada em mim mesmo. Eu não me senti mal. Eu pude fazer uma série de coisas. Eu me senti mestre do meu próprio tempo. E foi uma coisa que realmente eu gostei muito. Eu podia passar o dia como eu quisesse. Eu poderia ler o que eu quisesse. Vi um montão de filmes na internet ou televisão que eu nunca pude ver antes. Então, eu pude me alimentar durante esse processo. Porém, me senti também um autista. Temos algumas perguntas aqui. A primeira delas é da Maria. Ela gostaria de saber como é que está a sua visão da dança no mundo após a pandemia. Acho que a gente já até abordou um pouquinho o tema. Tem mais alguma coisa que você gostaria de incluir? Eu acho que é difícil. É muito difícil. Eu não sei que tipo de restrições nós teríamos sobre o palco. No momento, os bailarinos não podem se tocar, deveriam respeitar 5 metros de distância entre os bailarinos, então tudo isso é muito difícil. Talvez o balé poderá funcionar. Então, a pergunta não é apenas dança. A questão é teatro. Como é que o teatro será depois do corona? Temos uma outra pergunta aqui do Pipoca. Qual processo você usa para conhecer o espaço público? I did not get the beginning. Yeah. So I was asked to do a public space intervention for Me pediram que eu fizesse uma intervenção num festival em outubro. Então, a pergunta, será que a gente poderá fazer no outono? E é muito difícil, não fica claro o que nós poderíamos fazer no outono. E eu não tive propostas, então o que eu faço
Eu vou lá e eu inspiro a situação. Depois eu volto para casa, faço alguns esquetes, alguns desenhos e espero por uma ideia. Temos mais uma pergunta, que será a última, porque depois a gente tem que interromper, da Flávia. Ela diz que concorda com o Mika, quando ele diz que o espaço público é muitas vezes hostil. Por isso, gostaria de saber se é comum na Alemanha trabalhos como o dele em espaços públicos e se vale a pena insistir nesses espaços para a dança contemporânea. It's much less than in Brazil. Muito menos do que no Brasil. E no Brasil, realmente, eu gostei muito a abordagem que os brasileiros tinham com o espaço público. Eu acho que na Alemanha, não é a street art, a arte das ruas, não é uma questão tão importante. Não tem tantas performances na rua. E eu acho que isso se deve muito com o clima. Mas eu acho que as mudanças climáticas vão afetar isso. Está acontecendo muitas coisas acontecerão do lado de fora. E tudo isso tem a ver com como será o teatro depois do corona. Atualmente, muitas coisas que estavam acontecendo em espaços fechados estão acontecendo em espaços abertos. Não apenas os restaurantes, mas a arte também está tomando as ruas. E está tomando o espaço virtual também, né, gente? Mais e mais. Yeah. Eu queria agradecer ao Mika, eu vou encerrar aqui, agradecer ao Mika por estar conosco no Dança em Trânsito, falando um pouquinho da sua experiência, trazendo um pouquinho dessa energia que ele tem, maravilhosa. Obrigada, Marta, pela sua tradução. Obrigado, gente, por vocês terem assistido. Eu quero dizer que está sendo gravado, a gente vai postar lá no nosso canal do YouTube. A gente vai postar lá no nosso canal do YouTube toda essa conversa completa, tá? Talvez não hoje, mas em algum momento durante o festival. E eu espero te ver em breve, Mika. Eu gostaria muito de agradecer ao patrocínio da Indy e a parceria do Instituto Goethe. E também queria dar um aviso de que hoje, às 19 horas, nós vamos estar transmitindo, exibindo o espetáculo Cabanagem, do Mário Nascimento, lá no nosso canal do YouTube. Então, Mika, muito obrigada, muito obrigada. Thank you, Baba. Take care, stay Muito healthy. obrigado. Permaneçam saudáveis. Sim. Cuidem-se.